Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em Judas, nos versículos 17 a 23. Judas só tem um capítulo, por isso nós vamos ler os versículos de 17 a 23. Vamos ler a bendita palavra do Senhor. Diz o texto sagrado: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas paixões ímpias. São esses os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão em dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a vós outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Vamos orar? Pai de amor, temos a grande responsabilidade de transmitir a Tua palavra, a verdade do Senhor para a Tua igreja. Eu peço que o Senhor me encha com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade, que a verdade prevaleça, que a verdade abra os nossos olhos, que a verdade venha trazer libertação àqueles que ainda estão presos a pensamentos humanos, a doutrinas humanas, ó Deus, e ao pecado. Que o Senhor venha trazendo a luz aos nossos corações, a luz ao nosso entendimento, e que essa noite seja noite de libertação, seja noite de salvação, seja noite de edificação, seja uma noite em que o Teu povo assuma compromissos verdadeiros, reais e radicais em fazer a Tua vontade. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amados, o autor desta carta é Judas. E Judas era um nome comum à época, existia muitos Judas. Mas esse Judas aqui se identifica como irmão de Tiago. Olha aí o versículo 1, por gentileza, versículo 1. Veja o que diz o texto sagrado. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aí vem uma outra pergunta: quem era esse Tiago? Em Gálatas capítulo 1, nós vamos encontrar a resposta. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Veja o que o texto sagrado nos diz. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago. Agora veja esse detalhe aí: Tiago, o irmão do Senhor. Que Senhor? Naturalmente ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. Esse Tiago era irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago era irmão de Jesus. Isso significa que esse Judas também era um dos irmãos de Jesus. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, está escrito, Mateus 13, versículo 55, veja só o que está escrito, que Deus abra a sua compreensão e o seu entendimento, e você aqueça a palavra do Senhor, você aceita a palavra de Deus, que é a verdade que liberta. Veja o que é que diz o texto sagrado: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? E está se referindo a que pessoa? A pessoa do Senhor Jesus. Veja aí o complemento desse versículo: e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Meus queridos irmãos e irmãs, Mateus é muito claro ao informar que Judas era irmão biológico de Jesus. E eu vou repetir, Mateus é muito claro, a palavra de Deus é muito clara, em várias outras referências, é claro que Judas era um dos irmãos biológicos de Jesus. Não o Judas que traiu a Jesus.
é outro Judas, esse Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Amados, há uma tentativa de negar essa verdade, afirmando que a palavra irmão significa primo ou parente próximo. Mas se Mateus quisesse se referir a Tiago, José, Simão e Judas como primos, ele teria usado a palavra grega específica para primo, anepsios, é esta palavra grega para primo. Como ocorre em Colossenses 4:10, onde Paulo se refere a Marcos como primo de Barnabé. Mas ele usou a palavra em grego adelphos, que significa irmão. É esse o sentido de adelphos, irmão biológico. Amados, a palavra é muito clara quando diz que esse Judas aqui era irmão biológico de Jesus. Essa divergência acontece como uma tentativa de defender a virgindade perpétua de Maria. Essa é a verdade. Essa forçação de barra, mudança de significado do sentido da palavra, é uma tentativa de justificar e de fundamentar e de reforçar a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Mas em Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25, veja o que está escrito. Mateus capítulo 1, 24 e 25. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Fez o que, queridos? Recebeu sua mulher. Contudo, olha o texto sagrado, o que é que diz? Todos comigo. Não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu quero analisar com os irmãos duas palavras que nós encontramos, tanto no versículo 24 e 25, duas palavras: recebeu e não a conheceu. Queridos, primeiro vamos analisar a palavra recebeu no versículo 24. Essa palavra, queridos, revela que José aceitou Maria como sua esposa de forma oficial, cumprindo a segunda etapa do casamento judaico. É isso que significa a recebeu. Consistia na consumação da união e na convivência como marido e mulher. O verbo conhecer, no versículo 25, frequentemente usado na Bíblia para se referir a relações conjugais íntimas. Quando o texto diz que José não a conheceu, está afirmando que José e Maria não tiveram relações sexuais durante o período que antecedeu o nascimento de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, não há um só texto na Bíblia Sagrada, e eu vou repetir, não há um só texto na Bíblia Sagrada que dê fundamento à doutrina para a perpétua virgindade de Maria. Não existe um texto bíblico sequer. Mas devemos lembrar, meus amados irmãos, que a maternidade não diminui em nada a importância de Maria. Maria, a ter outros filhos, não diminui em nada a sua virtude, a sua santidade, a sua pureza e a sua dedicação ao Senhor. A maternidade é bênção divina, é bênção de Deus, é bênção celestial. Judas, queridos, o irmão de Jesus, ao escrever essa carta no versículo 18, já esclarecendo a autoria desse livro sagrado, desse livro santo, e já defendendo o posicionamento bíblico em relação a essa doutrina. Agora, adentremos no conteúdo da carta. No versículo 18, quando Judas escreve, ele aponta
para o último dia. Vejamos aí o versículo 18, olha o que está escrito: todos os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Veja, Judas agora entra no assunto, vai para o conteúdo da carta, e ele fala do último tempo. O que é que Judas fala, queridos todos? Do último tempo. O termo último tempo em Judas 18 refere-se ao período final da história da redenção. Esse último tempo refere-se ao período final da história da redenção. Essa expressão aponta para o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo, sendo especialmente associada aos últimos dias antes do juízo final. O último tempo se refere ao período que antecede a segunda vinda de Jesus Cristo. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo o último tempo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que está me ouvindo, me vendo agora, você precisa ter essa consciência de que nós estamos vivendo o último tempo. E eu gostaria que a igreja afirmasse comigo: nós estamos vivendo o último tempo. Todos juntos, nós estamos vivendo o último tempo. Agora, meus amados, esse tempo será marcado pelo afastamento da verdade, pela apostasia, pela intensificação da impiedade, por uma onda crescente de secularização e por um relativismo moral. Nós estamos vivendo o último tempo, sim. E é por isso que nós queremos meditar no tema exortações para o último tempo. Qual o nosso tema, todos? Nós vamos contar 3 exortações aqui. Primeira exortação: cuidado com os escarnecedores. Qual é a primeira exortação, meus amados? Cuidado com os escarnecedores. Está aí no versículo 17 a 19. Veja aí o versículo 17. No versículo 17, Judas faz um alerta: vós, porém, amados. Temos aqui um termo pastoral de quem está cuidando do povo de Deus. E tudo que nós estamos falando aqui, meus queridos irmãos, não é para afrontar ninguém, mas é uma mensagem pastoral, para que Deus lhe convença do pecado, da justiça e do juízo, para que Deus lhe direcione a verdade que só a Ele cabe. Essa é uma palavra pastoral. Veja, que palavra pastoral é essa? Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma tendência, meus amados, há uma tendência humana ao esquecimento das coisas importantes. Judas escreve para lembrar aos irmãos das palavras proféticas, palavras que foram proferidas pelos apóstolos de Jesus, palavras que são verdadeiras, que são dignas de crédito, que são atualíssimas, parece que foram escritas ontem. E que palavras são essas? No último tempo haverá escarnecedores. No último tempo haverá o que, amados? Escarnecedores. A palavra escarnecedores no original grego refere-se a pessoas que zombam, que ridicularizam, mas de uma maneira muito especial, são pessoas que desprezam as verdades sagradas. E eu gostaria que você colocasse isso no seu coração, ao ouvir a palavras escarnecedores. Tenha em mente que são pessoas que desprezam as verdades sagradas. Toda pessoa que despreza a verdade de Deus, emanada das Escrituras Sagradas, são escarnecedores. A forma mais contundente de escarnecimento no contexto bíblico é a rejeição deliberada e blasfema da
verdade de Deus, da palavra de Deus, é negação das verdades claras das Escrituras Sagradas, acompanhadas de uma influência destrutiva sobre os outros. O texto continua, queridos, e afirma que esses escarnecedores, aqueles que negam a palavra, andam segundo as suas ímpias paixões. Eu queria analisar, queridos, com vocês cada palavra dessa. O texto diz: andam, e isso diz respeito a um estilo de vida contínuo e deliberado. Eles fazem isso conscientemente. A segunda palavra, segundo, indica que suas ações seguem um padrão específico: ímpias, falta de reverência a Deus, mostrando que seus desejos são contrários à vontade divina, e paixões, geralmente usado no Novo Testamento como desejos carnais, como a vontade da carne, do seu próprio coração e pensamento. Os escarnecedores são aqueles que seguem deliberadamente um caminho contrário à piedade. Eles vivem segundo os seus próprios desejos egoístas e impuros, rejeitando a autoridade de Deus. Mas aí chegamos no versículo 19. Judas descreve os danos que esses escarnecedores causam. São eles os que promovem divisões. Todos comigo, por gentileza. São estes os que promovem divisões. Amados, o ataque dos escarnecedores é contra a unidade da igreja de Deus. O ataque dos escarnecedores, daqueles que rejeitam a palavra de Deus, é contra a unidade do povo de Deus. É esse o ataque frontal. Uma igreja dividida é uma igreja fraca, vulnerável e ineficaz. Ela é incapaz de cumprir plenamente sua missão de glorificar a Deus e de proclamar o Evangelho com poder e vida. A unidade do povo de Deus foi uma das maiores preocupações de Jesus, em João 17, versículos 20 e 21. Por gentileza, João 17, 20 e 21. Leamos todos juntos. Não rogo, mas também por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Para que o mundo que tu, meus amados, para que o mundo creia que tu me enviaste, está condicionado à unidade da igreja. Uma igreja que não é unida, que não se ama, que não se cuida um do outro, não tem poder para testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para que o mundo creia, precisa vir a esse lugar e encontrar amor, encontrar unidade, encontrar um ambiente de harmonia, e não de desarmonia, aonde pessoas não se falam, dentro de um espaço tão pequeno como esse. Como as pessoas vão crer se o ambiente espiritual, que é o que predomina nas regiões celestiais, não há unidade? Os escarnecedores, eles querem destruir a unidade, mas não vai conseguir em nome de Jesus, porque esta casa é a casa do Senhor, essa igreja é do Senhor, o povo é do Senhor. E quando nós de fato somos povo do Senhor, diante da palavra do Senhor, nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos e nós procuramos fazer a vontade de Deus. Quando Deus manda, a gente obedece. Bendito seja o nome do Senhor. Esses indivíduos são sensuais, e o termo sensual vem do grego, que pode ser traduzido como naturais, carnais, ou dominados pela natureza terrena. E no contexto dessa epístola de Judas, essas palavras descrevem indivíduos que seguem seus próprios instintos
e desejo pecaminoso. A principal maneira de descobrir se uma pessoa é ou não de Deus é em relação ao instinto dela. Ou o instinto dela é para obedecer a palavra de Deus, submeter à vontade de Deus, ou o seu próprio coração, o seu próprio pensamento. Cuidado, meu irmão, com o seu coração, porque a Bíblia diz que é enganoso. O seu coração é enganoso. Por isso que a sua inclinação, a sua vontade tem que ser e estar submetida à bendita palavra do Senhor. Amados, e o texto continua e diz que eles não têm o Espírito. Reforça ainda a verdade de que eles não eram regenerados, porque não tinham o Espírito de Deus. E só quem tem o Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus, esse de fato é filho de Deus. É por isso que Jesus, conversando com Nicodemos, diz: é necessário nascer de novo. E ele pergunta: como é isso? E Jesus responde: é nascer do alto, é nascer de Deus, é nascer do Espírito Santo. Só quando uma pessoa de fato é habitada pelo Espírito Santo, selada pelo Espírito Santo de Deus, ela de fato pertence a Deus. E uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela é inclinada a obedecer a palavra de Deus. Uma das principais características de alguém que nasceu de novo é a obediência, é amar a todos, é o perdão incondicional. E aqui, queridos, onde nós mais erramos, onde nós mais vacilamos, é em relação ao perdão incondicional. É por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele condiciona o perdão que ele nos dá ao perdão que nós damos ao nosso próximo. É muito sério. Se você recusa perdoar alguém, você está recusando o perdão de Deus na sua vida. É isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso: o perdão incondicional, como Ele na cruz nos perdoou. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele quer que a gente também ministre o perdão a todos incondicionalmente, em obediência a Deus, em obediência à sua vontade e à sua palavra. A evidência da obediência, queridos, é o socorro aos necessitados, é uma vida de santidade. Por isso nós temos a exortação: cuidado com os escarnecedores. Sabe onde nós encontramos centenas de escarnecedores? Sabe onde é que você encontra escarnecedor? No mundo online. No mundo online. E sabe o que muitos estão fazendo? Trazendo esses escarnecedores para dentro de casa. No mundo online está cheio de escarnecedores. E às vezes nós, sem o discernimento necessário, oportuno e de Deus, estamos abrindo as portas das nossas casas para esses escarnecedores. Cuidado com o que você está vendo e ouvindo nos meios de comunicação. Os escarnecedores têm algumas características. Primeiro, eles não adotam a Bíblia como única regra de fé e prática. Os escarnecedores, aqueles que desprezam as Escrituras, não adotam as Escrituras como única regra de fé e prática. E aqui eu vou dar nome aos bois. E dentre esses está a Igreja Romana, que adiciona às Escrituras Sagradas a tradição e o magistério. Meus amados irmãos, só existe segurança na verdade quando nós fundamentamos a nossa fé somente nas Escrituras Sagradas. Somente a palavra de Deus, e fora dela acrescentar qualquer coisa ou tirar qualquer coisa é caminhar para o abismo e para a perdição. Os escarnecedores distorcem as Escrituras Sagradas. Distorcem as Escrituras Sagradas. Eu quero dar 3 exemplos, também dando nome aos bois. Caio Fábio, com o seu relativismo teológico e desprezo pela ortodoxia, ele adota um discurso antidogmático e subjetivista,
que relativiza a autoridade das Escrituras Sagradas. Se você abre as portas para ouvir esse cidadão, você está trazendo para sua casa escarnecedor. Mas eu quero dar um outro exemplo, um outro nome. O senhor Edir Macedo, com a teologia da prosperidade, com o sincretismo religioso e a manipulação financeira, enfatiza doações como meio de bênção. Quanto mais você doar, mais bênção você tem, e outras coisas absurdas que tomamos conhecimento do que ele prega. Prega um evangelho baseado em prosperidade material e introduziu práticas que misturam misticismo com pragmatismo, totalmente oposto à fé bíblica, à fé emanada das Escrituras Sagradas. Mas há um terceiro, que eu também quero falar o nome dele. Ed René Kivitz, com relativismo teológico e revisão da ortodoxia cristã. Ele tem questionado doutrinas centrais, como a inerrância das Escrituras e a substituição da cruz como centro da fé cristã. Também tem demonstrado uma abordagem liberal em temas morais e sociais. Esses senhores são escarnecedores, que eles não estejam presentes nas nossas casas em nome de Jesus. Mas tem muitos outros, queridos, muitos outros. E espero que você tenha o discernimento necessário para perceber quem é e quem não é de Deus. É pelo ensino, queridos. É pelo amor que se tem a palavra. É pela fidelidade que se tem a palavra. Nós não temos condições de saber a vida dessas pessoas porque eles estão nas mídias sociais. E o discurso é sempre fácil, midiático, performático, e às vezes as pessoas se encantam pela performance da pessoa, como ela fala, a eloquência, o sensacionalismo. Meus amados irmãos, não se deixem enganar com os escarnecedores. Eles querem destruir a sua vida espiritual. Que Deus nos livre dele em nome do Senhor Jesus. Os escarnecedores representam um perigo real para a comunidade cristã. Além de viverem segundo as suas próprias concupiscências, tentam influenciar os outros a desviarem da verdade. Primeira exortação, todos comigo? Cuidado com os escarnecedores. Mais uma vez, todos, primeira exortação. Cuidado com os escarnecedores. Quem você está levando para dentro da sua casa, irmão? Quem você está levando para dentro da sua casa, irmã? Segunda exortação. Persevere na fé santíssima. Qual é a segunda exortação? Persevere na fé santíssima. Versículos 20 e 21. Judas chama os verdadeiros crentes a se edificarem na fé santíssima. No início do versículo 20, veja o que está escrito: vós, porém, amados, edificando-vos. Para aí só um pouquinho. Esse verbo edificando indica um crescimento contínuo e progressivo na verdade do Evangelho. Então veja só o que Judas está dizendo: cresçam, irmãos, continuamente, não pare de crescer não, progrida no conhecimento da verdade de Deus, na palavra de Deus. Ele diz: edificando-os na vossa fé santíssima. E eu quero analisar com os irmãos o significado da palavra fé. A palavra fé aqui se refere não somente à confiança pessoal em Deus, mas ao conjunto de crenças fundamentadas no Evangelho. A fé aqui é uma confiança pessoal, sim, mas também é, e de uma forma específica, por conta do contexto, as crenças fundamentais do Evangelho. É doutrina. O que Judas está querendo nos ensinar para crescer na doutrina, para conhecer a doutrina, fundamentar na doutrina
doutrina da palavra de Deus. Essa palavra doutrina para alguns causa uma certa ojeriza, mas a doutrina significa a crença verdadeira fundamentada na palavra do Senhor. Judas está exortando os crentes a se edificarem sobre a verdade revelada nas Escrituras, e não na tradição, não no magistério, não nas profecias contemporâneas. Vamos analisar o significado da palavra santíssima. O adjetivo santíssima significa supremamente santa, ou seja, separada, pura ou sem corrupção. Resumindo, doutrina pura. O Senhor quer que a gente cresça progressivamente, constantemente, em que, queridos? Doutrina pura. Todos? Doutrina pura. Judas nos ordena que o último tempo, e nós estamos vivendo o último tempo, cresçamos continuamente na doutrina pura, edificando-vos na vossa fé santíssima. Significa fortalecer-se no evangelho genuíno, aprofundando-se na verdade de Deus. E queridos, isso envolve práticas que todos nós conhecemos, mas às vezes nós negligenciamos, que é o estudo contínuo das Escrituras para conhecer a doutrina verdadeira. E nós temos uma excelente escola dominical onde se estuda a palavra de Deus com profundidade. E esse ano nós vamos estar estudando sobre a Trindade, começando com o Espírito Santo, depois com a pessoa de Deus e depois com a pessoa do Senhor Jesus. Se você não faz parte da escola dominical, você está perdendo dos instrumentos poderosos para não cair nas mãos dos escarnecedores. Isso envolve uma vida contínua de oração. E o nosso tema anual, o tema desse ano é orar sem cessar. Mas há uma frase que nós estamos dizendo: antes de tudo, ore. Todos comigo, antes de tudo, ore. Orai antes de tudo. E uma vida de obediência. E aí no final do versículo 20 diz que devemos orar no Espírito. E essa expressão, orar no Espírito, queridos, guarde isso no seu coração, preste atenção. Orar no Espírito significa orar sob a direção, sob a capacitação e sob a influência do Espírito Santo. Nós precisamos orar no Espírito. Que o Senhor nos ensine a orar no Espírito Santo. E orar no Espírito, queridos, é orar sendo influenciado pelo Espírito Santo. Abra o seu coração para isso e se deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui vem uma palavra, meu querido irmão e irmã: se você sentiu o desejo de orar por alguém, ore. Ore. Quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja aqui na igreja. Se você sentir o desejo de orar por alguém, ore em nome do Senhor Jesus. Porque pessoas poderão ser ricamente abençoados. Pode estar precisando daquela oração e você vai ser um instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa. Orar no Espírito é buscar que o Espírito Santo nos guie os nossos pensamentos, as nossas palavras e os desejos na oração. Essa oração não é superficial ou meramente ritualista, mas surge de um coração rendido a Deus. Rendido a Deus. É um coração que sai lá de dentro da alma, lá do mais profundo ser, das entranhas, buscando a vontade e a força para permanecer firme na fé. E aí chegamos no versículo 21. Veja o que o texto diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus para a vida eterna. No versículo 21 aqui nós encontramos 3 ordenanças fundamentais para a vida cristã. Primeiro, guarde-se no amor de Deus. Amém? Segundo, espere a misericórdia de Cristo. E terceiro,
Foque a sua vida na eternidade. Vamos analisar rapidamente esses três. Primeira ordenança: guarde-se no amor de Deus. Significa viver segundo a vontade de Deus. Mas não tem sentido a gente viver contra a vontade de Deus, em desobediência à vontade do Senhor. Guarde-se no amor. Viva segundo a vontade de Deus, protegendo-se da corrupção espiritual e da influência dos falsos mestres. Em João 15:10 está escrito: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Há uma ligação direta entre amor e guardar os mandamentos do Senhor. Segunda ordenança: esperar a misericórdia de Cristo. Isso se refere à segunda vinda do Senhor Jesus e à esperança da redenção. Tiago 2,13, veja o que está escrito, Tiago 2,13, leamos todos juntos: aguardando a bendita esperança, Tiago 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa misericórdia é vista no presente, através do perdão e sustento por parte de Deus, e no futuro, quando seremos recebidos na glória celestial. Nós devemos estar nessa espera em nome do Senhor. E a terceira ordenança: focar na vida eterna. A vida cristã, meu amado irmão, minha amada irmã, não se resume a essa existência terrena, ela se move em direção à eternidade. João 17,3 está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheça, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Judas nos lembra que nossa esperança final não está nesse mundo, mas na promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Nós devemos viver focado na vida eterna. Amém? Vou repetir: nós devemos viver focados na vida eterna. Primeira exortação: cuidado com os. Segunda exortação: persevere na fé santíssima. Terceira e última exortação: compadeça-se dos que vacilam. Compadeça dos que vacilam. Versículos 22 e 23. Versículo 22, leamos: e compadecei-vos que estão. Veja só, queridos, o texto sagrado está dizendo isso. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Tem gente na dúvida. Tem gente que quer a verdade, mas a sua história da espiritualidade é de uma religião que não abria as escrituras. Mas os ensinamentos estão entranhados, estão enraizados. E quando escuta a verdade, aí se estabelece a dúvida. O Senhor diz que nós devemos compadecer-nos dos que estão em dúvida. Compadecer significa mostrar compaixão e ternura, em vez de condenação imediata. Nós somos muito imediatas para condenar as pessoas. Judas orienta os crentes a ajudarem os que estão enfraquecidos espiritualmente, em vez de tratá-los com dureza. Amados, as pessoas que vêm do mundo, uma vida cheia de pecado, de iniquidade, de transgressão, mas porque veio do mundo, aí toma uma decisão, a gente acolhe, recebe, dá voto de confiança, aquela alegria toda. Mas durante a caminhada, essa pessoa, por uma razão ou outra, tropeça, cai. Nós somos tão rigorosos e deixamos para trás os que caem, os que estão feridos, que por um vacilo, uma negligência, uma situação ou outra, foram atingidos pelos dados do maligno e foram motivo de escândalos. E nós muitas vezes não sabemos lidar com aqueles que erram, que caem, que falham, que tropeçam. Que Deus nos ensine, queridos, em nome do Senhor Jesus, a ajudarmos os que estão enfraquecidos espiritualmente, em vez de tratá-los com dureza, rigor e um juízo que cabe somente a Deus.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, está escrito, 1 Tessalonicenses 5,14: exortamo-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo, fôlego longo, para com todos. E aí continua o texto, de alguns que estão na dúvida, aqueles que vacilam na fé. Esses indivíduos não são os falsos mestres condenados ao juízo, são aqueles que foram influenciados por eles e estão incertos sobre a verdade do Evangelho. Esses crentes em dúvidas precisam de instrução, de cuidado e de paciência para que sejam restaurados à verdade. E como é que nós demonstramos compaixão aos que estão em dúvidas? Ensinando com paciência, orando por eles, aconselhando e acompanhando. Agora, o versículo 23, o último versículo da reflexão de hoje. O que é que diz o texto? Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Veja a expressão, como ela é forte, como ela é contundente, como ela é séria. Salvai-os. Esses que estão em dúvidas, esses que estão fragilizados, esses que estão com um pé no mundo e outro na igreja. O que é que a palavra do Senhor nos diz? Salvai-os, arrebatando-os do fogo. E a expressão arrebatando-os do fogo é uma alusão ao resgate de alguém prestes a ser consumido pela destruição. Judas ensina que alguns indivíduos já estão profundamente comprometidos com o erro e à beira do juízo divino. Precisam ser resgatados com urgência em nome do Senhor Jesus. A esses que estão camaleando, que estão indecisos, que estão lá e cá ao mesmo tempo, nós precisamos pregar a verdade, que desse jeito vai para o inferno e não para a vida eterna. Nós precisamos pregar a verdade de uma forma contundente, mas em amor, em graça e em misericórdia. A imagem do fogo, queridos, remete à condenação e ao juízo de Deus. E o verbo arrebatando transmite a ideia de resgatá-los rapidamente, imediatamente, antes que seja tarde demais. Precisamos chorar por eles, quebrantar o nosso coração por eles. Quanto a outros, serem também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A equipe de louvor. Meus amados, Deus falou ao nosso coração hoje. Amém. Cuidado com os escarnecedores. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com quem você está colocando dentro de casa. Cuidado com quem você está sendo discipulado. Cuidado. Nossa única regra de fé e prática é a palavra. Essa palavra é a única regra de fé e prática. Tem que estar fundamentado somente nela. Ah, mas está na tradição, mas está no... Tem que estar aqui, querido. Se não está aqui, seja anátema. Amém? Se está aqui, seja rejeitado. Segunda exortação, o Senhor diz para perseverar na fé santíssima, na doutrina que tem fundamento nesse livro santo. Mas ela também, depois de dizer tudo isso, cuidado e firmem-se, ela diz, resgatem os que estão em dúvida, vão atrás deles, sejam firmes, mas com misericórdia, com compaixão, com amor. Tenham cuidado para que vocês não se contaminem. Deve detestar até a roupa contaminada que eles usam, mas a alma dele tem que ser resgatada com oração, com temor e com intencionalidade. Que Deus nos use, porque nós estamos vivendo o último tempo. Vamos ficar em pé.